Atenção, servidores municipais, pregão sobre plano de saúde. A abertura do pregão, a proposta vencedora desta quarta-feira da Copus Saúde, vencendo a Unimed Marília. Havia, portanto, até então o plano da Unimed para servidores que tivessem a adesão a um plano de saúde. A proposta da casa de 28 milhões e 500 mil reais ano, e a Copus foi vencedora por uma diferença de 80 mil reais em relação à Unimed. E, inclusive, agora servidores estão querendo saber. É verdade a informação de que os servidores terão que pagar o plano de saúde de forma integral, sem aquela participação da prefeitura? Na última segunda-feira, servidores fizeram uma concentração diante da própria prefeitura para buscar informação do prefeito Daniel Alonso. Ficou marcada uma nova reunião para os próximos dias, envolvendo prefeitura, associação dos servidores, o Sindicato dos Servidores e também vereadores da Câmara Municipal. É aí que vai se ter uma definição. Realmente procede ou não essa informação de que o servidor terá que bancar de forma integral o plano de saúde. E agora, pela vitória do pregão, Copus. Uma data que não pode passar em branco em termos de saúde pública. Alerta com relação à sepse. Um problema que provoca a morte de quase 300 mil pessoas por ano no Brasil. Sepse é uma resposta inflamatória sistêmica que resulta de uma infecção que deixa de ser controlada e que passou a ser sistêmica. Então, o seu organismo é incapaz de controlar uma resposta infecciosa, essa infecção se espalha, por isso que a gente chama de infecção generalizada, e essa infecção generalizada causa uma resposta inflamatória generalizada, que a gente chama de resposta inflamatória sistêmica. Essa inflamação sistêmica, ela promove, então, lesões nos tecidos, lesões nos órgãos, que levam ao comprometimento da função desses órgãos. E se esses indivíduos não forem diagnosticados rapidamente, ou se não for controlada essa infecção e não for minimizado os danos causados por essa inflamação nos órgãos e no funcionamento dos órgãos, esses pacientes vêm ao óbito, né? Atualmente, de uma maneira geral, no mundo, 50% dos indivíduos que desenvolvem a forma mais grave da sepse, que é o choque séptico, vem ao óbito. Cerca de 70%, 75% da sepse que se desenvolve em pacientes é causada por bactérias. Ela pode ser causada por bactérias, por vírus, por protozoários, mas tem crescido muito nos últimos anos a origem fúngica, né? Principalmente por pacientes imunocomprometidos, pacientes com HIV ou pacientes que tomam imunossupressores. Tem aumentado muito o surgimento de infecções oportunistas por fungos que geram, então, que levam ao desenvolvimento de sepse. Daí a importância de se levar a informação à população. E a gente continua falando sobre saúde. Marília vai sediar importante conferência sobre o mal de Alzheimer. Ainda um desafio para a medicina, para a ciência, como também para as famílias. E não é diferente aqui no Brasil. No próximo dia 22, na sede da Associação Paulista de Medicina, teremos essa conferência. O nosso convidado, o médico geriatra Virgílio Moraes, ele que vai dar maiores detalhes com relação a esse tema. Doutor Virgílio Moraes Ferreira, boa noite. Muito boa noite, Zé Henrique. Boa noite à população de Marília e região. Estamos aí realmente divulgando esse grande evento na cidade de Marília. O evento se chama Ame Seu Cérebro. Será uma conferência multiprofissional com vários profissionais da saúde, profissionais médicos, psicólogos e uma terapeuta ocupacional,
abordando aí os vários aspectos da doença de Alzheimer. Dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial da doença de Alzheimer e no mundo inteiro são realizadas campanhas de divulgação de maneira a informar as pessoas, as famílias, as pessoas que estão envelhecendo sobre essa doença tão prevalente nos dias de hoje, até mesmo por conta do envelhecimento da população. O Alzheimer continua sendo mesmo um desafio para a ciência e para a medicina, não? Sim, Zé, a doença de Alzheimer é uma doença extremamente impactante e desafiadora. Esse impacto não só ao nível do indivíduo que vai apresentando uma deterioração progressiva das suas funções cerebrais, como memória, atenção, linguagem, raciocínio, a capacidade de lidar com suas finanças, de se organizar e um processo de dependência ao longo do tempo. O indivíduo vai ficando cada vez mais dependente, né, da família, dos seus cuidadores para realizar as suas tarefas. O impacto ele é muito grande também no cuidador, né? Existe aí uma turbulência de sentimentos que passam pelo cuidador, sentimentos de tristeza, de revolta, de impaciência, de culpa, de ansiedade. O cuidador é ali um indivíduo que está sempre muito vulnerável a um adoecimento, né? Existe aí uma prevalência muito grande de transtornos depressivos, ansiedade por parte daquele cuidador que principalmente não recebe apoio, né, da família e orientações adequadas. E não podemos nos esquecer também do impacto social, né, que essa doença causa, até ao nível do sistema público de saúde. Isso no mundo inteiro, os gastos com esses indivíduos são grandes, porque são indivíduos que, conforme a doença vai evoluindo, o risco de complicações, o risco de internações, de institucionalizações aumenta, e com isso aumenta os gastos também com esses serviços, sem falar no fato de que muitos cuidadores eles precisam abandonar suas atividades laborais, seus empregos, para cuidar daquele ente querido. Então, realmente, é uma doença que desafia não só o indivíduo, a família, mas os profissionais, porque ela é muito heterogênea também. O indivíduo ele passa por fases, né? Uma fase inicial, onde a família muitas vezes nega o diagnóstico, uma fase intermediária onde há muita alteração de comportamento, pode haver muita agressividade, muita agitação, e uma fase final, uma fase mais avançada, onde o indivíduo ele já está bem mais dependente, onde as demandas por cuidados aumentam muito, o indivíduo ele já pode estar evoluindo para uma fase de mobilidade, pode se encontrar acamado, com dificuldade de se alimentar. Então, é realmente uma doença que demanda aí um cuidado muito grande por parte das famílias e dos profissionais. Perguntas muito comuns por parte da população. Pode ser um fator genético? Há formas de prevenção durante, evidentemente, o período anterior à própria doença? E o que há de medicação para se enfrentar essa questão até agora? O senhor comenta, doutor Virgílio. A doença de Alzheimer é uma combinação entre predisposição genética, fatores genéticos, e fatores ambientais. Então, todo indivíduo que desenvolve a doença de Alzheimer apresenta fatores genéticos que aumentam o seu risco realmente para essa evolução. Porém, há indivíduos que apresentam características genéticas, existem aí casos na família, porém não desenvolvem a doença, porque existem uma série de fatores ambientais que aumentam o risco
para esse desenvolvimento. Quais seriam aí os principais fatores de risco que a população precisa estar atenta, e isso independente da idade? O indivíduo mais jovem, adulto, tem que se preocupar com esses fatores de risco, principalmente as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, são fatores de risco. Sedentarismo, né? Alimentação inadequada. A gente sabe que existe alguns alimentos que protegem o cérebro, né? Existe aí a famosa dieta do Mediterrâneo, né? Com alimentos à base de peixes, azeites, castanhas, frutas vermelhas, né? Que podem contribuir nessa proteção. A atividade física, né? É um fator protetor, e a questão da depressão. A depressão é também um problema muito prevalente na nossa sociedade, principalmente no Brasil, e é considerado um fator de risco, né? Então, depressão e isolamento social são considerados realmente fatores de risco. Então, dentro da prevenção, o que a gente pode dizer hoje para as pessoas, né, que estão aí preocupadas com o risco de desenvolver a doença de Alzheimer? Cuide bem das suas doenças crônicas, mantenha os seus níveis controlados de glicemia, de colesterol, faça alguma atividade física, procure se relacionar com as pessoas, participe de algum grupo, seja de exercício, um grupo religioso, faça um voluntariado, algo que realmente promova uma integração social. Sem falar nos exercícios mentais. Importante uma leitura, que o indivíduo volte a estudar, aprenda coisas novas, uma nova língua, aprenda a tocar um novo instrumento, faça palavras cruzadas, caça-palavras. Tudo isso é importante, o que nós chamamos de reserva cognitiva, né? Uma poupança de neurônios que podem nos ser muito úteis diante de uma necessidade como o próprio envelhecimento e doenças como as demências, e aí especialmente a doença de Alzheimer. Com relação a medicamentos, infelizmente, há 13 anos nós não temos drogas novas para o tratamento da doença de Alzheimer. Nós temos aí 4 substâncias que são utilizadas aí tentando frear a evolução da doença, porém existem estudos, né, com drogas promissoras que estão no sentido de modificar a evolução da doença, mas infelizmente ainda não são medicações aprovadas, são realmente estudos, pesquisas científicas que têm sido realizadas mundo afora, com o objetivo realmente de tratar a doença no seu início, até mesmo antes que surja aquele quadro demencial de maneira propriamente dita, né? Então, as pesquisas têm evoluído muito nesse sentido de um tratamento realmente cada vez mais precoce. Bem, e um grande exemplo, Marília vai dar com coordenação do governo do estado, a partir desta quinta-feira, Marília sediando uma das etapas dos Jogos Regionais dos Idosos. Um grande exemplo de mobilização da terceira idade, não, doutor? Verdade, é uma iniciativa muito interessante, né? A gente já pode ver aí pelas cidades a divulgação desse grande evento, né? Importante que o idoso tenha mesmo essa iniciativa, né, de sair da sua casa e iniciar uma atividade física, né? Uma caminhada, pedalar, entrar numa academia, algo realmente que nos tire da situação de sedentarismo e de risco para uma série de doenças, né? Falamos aqui da doença de Alzheimer, mas obesidade, hipertensão, diabetes, depressão e situações de fragilidade no idoso. Então, hoje nós podemos observar idosos com idade muito avançada, mas que estão muito bem, porque durante toda a sua vida buscaram se exercitar e realizar realmente atividades que
que promovam bem-estar ao longo da vida. Bem, só para a gente concluir, dia 22, a conferência da APM, Associação Paulista de Medicina. Para participar, o que é preciso? Exatamente, dia 22 de setembro, a conferência Ame Seu Cérebro, aberta a toda a comunidade. As inscrições elas são gratuitas pelo telefone 3422 2990. Basta você ligar, dar o seu nome e na semana que vem, uma sexta-feira, você esteja lá conosco. Será um momento muito interessante de reflexão e informação sobre essa doença tão prevalente e dramática que, infelizmente, a população precisa enfrentar. Daqui a pouco, a festa do Dia das Crianças e novidade na questão Clube AM Itaipu FM.